Vitrine Mix no ar! Boa tarde, família Canção Nova. Durante todo o ano de 2011, o Márcio e a Fernanda apresentaram o programa Vitrine Canção Nova, trazendo diversos produtos do Davi. Receberam convidados e vários foram os lançamentos, entre livros, CDs, DVDs e vestuários. Tudo com o objetivo de levar até você a evangelização. Eles apresentam mais que produtos. Apresentam produtos que transformam vidas. Por isso, vamos no programa de hoje conhecer um pouco mais sobre a história do Márcio e da Fernanda, que antes de qualquer coisa tiveram suas vidas transformadas pela evangelização da Canção Nova. A Fernanda descobriu a pertença dela à Canção Nova quando ela tinha 15 anos. Um casal da Aliança, o tio João e a tia Carla, da missão dos Estados Unidos, em Boston, olhavam para mim e falavam: nossa, você tem os traços do carisma Canção Nova. E eu não entendia muito bem o que isso queria dizer. Até que com o tempo, umas pesquisas na internet, eu descobri o que era a Canção Nova. A princípio me assustei, não eram os meus planos, tinha outros projetos. Nessa época eu já estava estudando para prestar vestibular para medicina, já namorava, já trabalhava com advocacia, não tinha nada a ver com evangelização missionária, e muito menos meios de comunicação. Então Deus levou um tempo para me convencer. Foi mais ou menos com 17 anos que, na verdade, eu aceitei que dentro de mim, mais do que eu quisesse, eu já era Canção Nova. Deus me criou desde quando Ele pensou em mim. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, onde eu escutei Jesus me dizer: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e depois vem e segue. Escutei Jesus dizer isso. Ele disse para mim, dentro de mim, no meu ouvido, no meu coração, na minha cabeça, na minha mente, no meu corpo inteiro. E isso me fez tomar uma decisão. Houve um momento da minha vida onde todos os meus sonhos foram por água abaixo, tudo aquilo que eu tinha projetado, planejado para viver o resto da minha vida, foi tudo por água abaixo. A única coisa que me veio ao coração foram as palavras de Jesus: vai, vende tudo, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. Essa palavra passou a ter sentido na minha vida, porque quando Jesus me disse isso veio de encontro, ou melhor dizendo, veio contra tudo aquilo que eu havia planejado, não fazia sentido. Mas quando eu perdi tudo, aí eu entendi. Falei: Deus tem algo muito melhor para a minha vida. Foi aí que eu conheci a comunidade Canção Nova. E aí uma coisa muito interessante, porque o dia que eu encontrei a Canção Nova, eu descobri de verdade que aquele vazio que tinha dentro de mim, quando eu fazia as coisas, mesmo fazendo as coisas para Deus, eu sentia uma sede insaciável. Parecia que as coisas que eu fazia, elas não me realizavam e faltava alguma coisa. Eu estava no caminho de Deus, eu caía, levantava, confessava, evangelizava, cantava, mas aquilo não me completava. O dia que eu conheci a Canção Nova, que eu entendi o que era a Canção Nova, Deus colocou essa certeza no meu coração: aqui é o seu lugar, meu filho, desde sempre. Deixar os meus pais, que são as minhas pérolas preciosas, somos muito amigos, muito famílias. Deixar minha irmã, meu irmão, minha sobrinha, e outros viram, outros sobrinhos vieram, Deixar tudo isso, os amigos, trancar a faculdade de medicina, deixar emprego, deixar um projeto de vida para, na fé, acolher um projeto divino, um projeto de Deus, me exigiu muita coragem, muita fé em Deus e muita violência interior. Eu tive que ser violenta comigo. Em que sentido? Uma violência de deixar com que a minha vontade desse espaço para a vontade de Deus. A saudade me lembra a importância que cada um tem na minha vida. A saudade me lembra que eu tenho um pai que eu amo muito, tenho uma mãe que eu amo e admiro, meu sonho é ser um pouquinho igual a ela. Tenho uma irmã linda, um irmão muito querido, tenho sobrinhos, tenho família, tenho amigos, A saudade me ajuda a lembrar que eles são importantes para mim, que eles fazem parte da minha vida, no cotidiano. A saudade sempre me ajuda a lembrar que eles estão
também com saudade de mim. Confesso que custa algumas lágrimas, algumas não, muitas lágrimas. Ora na capela, ora ao deitar, ora num atendimento, ora num desabafo, ora numa história. Requer muita docilidade do meu coração, não me deixar levar pela saudade. Então, elas apenas me ajudam. Como diz o diácono Nelsinho, né? Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, né? Foi porque eu amei e porque eu amo. Deus me deu a graça de conhecer esta moça aqui. Este lugar aqui que nós estamos, ele foi palco dessa história de amor, né? Muitas vezes a gente se cruzou por aqui, paramos ao pé da escada ali, para trocar poucas palavras, porque a gente não podia conversar muito. Mas ali, sem poder dizer, né, que a gente sentia um pelo outro, mas ali já sentindo alguma coisa, né, um pelo outro. Aqui, nesta casa aqui, que vocês não veem, mas que está atrás de vocês, a gente começou a namorar, a gente recebeu a notícia que a gente estava namorando, que nosso namoro havia sido aprovado. A Eliette é um presente de Deus na minha vida. Ela é a prova de que, na minha vida, de que Deus, Ele pode nos fazer amar de novo, mas muito mais do que isso, Ele pode nos fazer amar de verdade. A gente se realizar na vontade de Deus, a gente encontrar o nosso lugar, a nossa vocação no coração de Deus, né? Porque a minha vocação é o matrimônio. Encontrar a pessoa de Deus para nós, isso são presentes assim que a gente não tem como descrever, né? Você não tem como explicar isso, não tem, por mais que a gente gaste as palavras, né? Vai faltar palavras sempre para a gente poder descrever isso. E que alegria é essa que a gente sente. Agora, quando a gente tem um filho, é algo assim que não tem tamanho, né? Não tem tamanho. E pensar que, tanto na concepção do Giovanni, como na concepção da Isabela, que Deus nos dá a graça de agir ali junto com Ele, né? Deus está junto com a gente naquele momento, né? Isso é um dom de Deus, é uma graça de Deus, né? E Deus não se ausenta desse momento, mesmo quando isso não acontece, por exemplo, dentro de um casamento. Não, é uma graça, é um dom gratuito, né? Algo que Deus se manifesta, tamanha a misericórdia de Deus, né? A gente não consegue nem imaginar isso, né? Se Deus se ausentasse daquele momento da concepção de uma criança, mesmo sem que aquelas pessoas tenham consciência, mesmo que não exista amor entre elas, não, o amor de Deus é tão grande que Ele quer aquela alma, aquela vida para Ele, para sempre. Então Ele se faz presente ali naquele momento, mesmo em meio a um pecado. Então a gente trazendo isso para uma vida de busca da santidade, para uma vida onde a gente está buscando fazer a vontade de Deus, você imagina que dimensão isso toma dentro da gente, né? Então assim, o Giovanni, eu tenho aprendido muito sendo pai, né? Porque a gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, a gente vai tendo ajuda, claro. Mas eu tenho aprendido muito com ele que eu preciso preparar o Giovanni, assim como também preciso preparar a Isabela, para que eles sofram as situações da vida, porque eles vão sofrer. Eu não tenho como privar o meu filho, por exemplo, de estar correndo aqui na calçada, tropeçar, cair, ralar o joelho, bater a testa, né? A gente não tem como privá-los disso, né? Então a gente precisa preparar os nossos filhos para enfrentar situações como essa na vida. Então isso vai depender do tanto de amor que eu der para ele, do tanto de Deus que eu der para ele. Para que ele também, nas situações difíceis da vida, ou a minha filha, a Isabela, para que eles possam dar uma resposta diferente. É para isso que eu luto hoje. E a única coisa que eu peço a Deus, que eles tenham toda a capacidade, toda a graça de dar respostas diferentes. De serem aquilo que Deus quer que eles sejam, principalmente nos momentos mais difíceis. A Fernanda enfrenta os desafios dela de 3 formas. Primeiro, com muita oração. A capela é o meu lugar preferido, porque é ali que eu me encontro com o sentido e a força da minha vida.
Então, sem a oração eu não faço nada, eu não sou nada e eu nem apresento. Então, começa na capela, com o meu diálogo com Deus, essa amizade. Deus é o meu melhor amigo, né? Costumo dizer que ao me encontrar com Ele, encontrando com esse melhor amigo, já consigo ali receber a força necessária para enfrentar os desafios. Depois, eu enfrento os meus desafios tendo em mente algo que o Monsenhor Jonas Abib me ensinou. Que se eu souber sofrer em Deus e com Deus, eu adquiro mais maturidade e mais experiência na fé. Então isso me ajuda muito a não me desesperar, mas a mediante o desafio, a com Deus e em Deus superar. E terceiro, depois de superado, vencido, celebrar. Então tem que ter um coração grato. Eu amo celebrar, né? Gosto de testemunhar para os meus amigos, meus irmãos de comunidade, proclamar que de fato o Senhor voltou o olhar dele para mim mediante aquele desafio. E gente, é muito bom quando você conquista algo que te custou muito. Sangue, suor, lágrimas. Dá mais prazer, dá mais gosto. Eu consigo saborear mais aquela vitória, porque eu sei que não veio numa bandeja, mas ela veio entre muitas lágrimas. Aí eu consigo recolher com alegria o que eu fui semeando entre lágrimas nestes desafios.